Bem-vindos a mais um Conversando com Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Esta é a última das 3 entrevistas do mês de maio, mês em que se comemora o Dia das Mães, sobre a maternidade. Sabemos que todas as mães têm desafios na sua caminhada, mas buscamos conversar com algumas que têm ou tiveram em maior grau do que a maioria das mães. Trouxemos aqui mães de filhos com deficiência, mãe de filho prematuro, mãe que gestou e deu à luz durante a pandemia. A mãe que temos o prazer de entrevistar hoje, fechando esse ciclo de conversas sobre maternidade, é uma mãe com deficiência. Está conosco a psicóloga Vitória Bernardes, que vai partilhar um pouco da sua história. Eu a conheci no segundo semestre de 2002, quando sua vida já tinha tomado outro rumo, diferente de todos os rumos que ela poderia ter planejado ou sonhado. Bem-vinda, Vitória, e obrigada por teres aceitado compartilhar tua história conosco. Eu vou começar te perguntando sobre o dia 31 de dezembro de 2001. O que foi que aconteceu? Suzana, te agradeço o convite, é muito bom estar aqui contigo, que foi minha professora, né? Então a gente tem esse carinho, né? Então, no dia 31 de dezembro de 2001, eu estava na casa da minha avó, em Novo Hamburgo, fui usar o telefone público que ficava em frente, e ali estava acontecendo um assalto. Como era de tarde, no dia 31 de dezembro, eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Até mesmo porque é um bairro mais distante, assim, né, do centro ali. Então, um bairro muito familiar, assim, todo mundo se conhecia, né? Então, até em um momento eu achei que estavam se abraçando. Até que eu ouvi um barulho, caí no chão, entendi que eu tinha sido baleada, né? Então, naquele instante, eu já me tornei uma mulher com tetraplegia, porque eu tive uma lesão medular, né, atingiu a coluna, e naquele momento eu já perdi o movimento dos braços e pernas, né? E foi toda uma transformação, até mesmo porque, por mais que a gente saiba que quase um quarto da população brasileira é composta por pessoas com deficiência, a gente não discute ainda sobre o que é deficiência, a gente não tem pessoas com deficiência ocupando os mesmos espaços, seja no legislativo, no judiciário, no poder executivo, no teatro, na televisão, né? Então, foi um novo mundo que se abriu para mim naquele 31, né? Naquele fatídico 31 de dezembro de 2001. Véspera de um ano novo, que foi novo, mas não como tu esperavas, né? Tu tinhas quantos anos, Vitória? Eu tinha 16 anos, né? Eu faço aniversário em fevereiro, então faltava um pouquinho aí para eu completar os 17 anos, né? Quando tu recebeste o diagnóstico, enfim, né? Sim, tu estavas tetraplégica. Qual foi a tua primeira reação? Eu não entendi, assim, não teve um momento em que chegaram e falaram, olha, ou se teve, eu não lembro. Né, que falaram que eu estava, tinha me tornado uma mulher com deficiência, eu tinha, né, passaria a depender de uma cadeira de rodas, enfim, para me locomover, né. Mas eu lembro de uma situação que foi muito engraçada, assim, né. Primeiro porque a gente tem essa ideia errada, né, ou essa ideia equivocada, melhor dizendo, que é de que deficiência é sinônimo de doença. E o que a gente faz com doença? Né? Se tu tem um câncer, tu procura tratamento, tu procura uma cura. Então, eu tinha muita essa ideia, e minha família, enfim, minha mãe, tinha muita essa ideia de que eu iria ser curada, né? Então, a gente logo pensou que aquilo era uma coisa transitória. E daí, eu estava... Até vou adiantar um pouquinho, né? Mas eu estava no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília.
e nós estávamos recebendo uma visita, né, que era daqui do Rio Grande do Sul, enfim. E eu fui falar, tá vendo aquela pessoa ali que está na cadeira de rodas? Daí, esse amigo olhou para mim e falou, para todo mundo tá na cadeira de rodas, como é que tu quer que eu saiba quem é? E naquele momento, eu já estava com quase 6 meses de lesão, foi naquele momento que eu falei, nossa, eu estou na cadeira de rodas. Então, acho que foi um processo de entendimento, que não foi de uma hora para outra, não foi aquela, né, agora é isso. Mas foi uma construção que demorou uns 6 meses até eu me ver nessa situação, né? E daí, acho que é um momento muito de o que é, né? Quais são os locais colocados para as pessoas com deficiência, né? Acho que isso é muito forte. Então, naquele momento, eu fiquei, nossa, minha vida acabou, né? Eu não tem muito para onde ir. Porque era muito isso que era colocado, né? Naquele momento, ao meu entorno e também nessas construções sociais que da forma a maioria das pessoas via a deficiência, né? Então foi um impacto, mas foi um impacto que não veio de uma hora para outra, foi um impacto que foi sendo construído também, até eu entender, ter um entendimento mais amplo sobre a minha nova condição. No segundo semestre de 2002, tu voltaste então à escola. Eu tenho uma lembrança que está meio nebulosa, porque já faz quase 20 anos, mas eu tenho a impressão de que se construiu uma pequena rampa para tu poderes ir com a tua cadeira, e a aula era o terceiro ano do ensino médio, e as aulas, as disciplinas tinham cada uma sala de aula no terceiro andar, mas a tua turma ficou alocada no primeiro andar e eram os professores que iam até lá e não eram os alunos que mudavam de sala, né? E, na verdade, eu não te conhecia porque a tua turma até o segundo ano era da tarde, não era? Sim, né? Exatamente. E eu só trabalhava Exatamente. pela manhã, mas os terceiros anos eram pela manhã, e então, no segundo semestre, tu voltaste à escola. Mas eu lembro, eu não tenho certeza absoluta se a primeira aula em que tu chegaste foi a minha, mas eu lembro que o meu primeiro encontro contigo, eu falei qualquer coisa como se bem-vinda, enfim, e que tu não poderias ter tido um nome de batismo melhor do que o que tu tinhas, porque tu eras realmente uma vitoriosa. O que significou para ti retornar ao convívio dos teus colegas e voltar a estudar? Como é que os teus colegas te ajudaram? Eu lembro que tinha alguma coisa que cada dia ou cada semana tinha alguém responsável por ti na sala de aula para te ajudar. Como é que era isso? Eu não me lembro exatamente, acho que foi muita mudança, né? Mas eu lembro muito do apoio oferecido pela escola, né? Como a gente estava falando sobre a questão dos espaços, não terem pessoas com deficiência, naquele momento a gente não tinha nenhum aluno com deficiência no colégio, e acho que foi entendido, tipo, não temos, mas vamos ver qual é a possibilidade para que tu retorne, né? Foi a escola também que fez esse movimento de, não, vamos voltar, né? Porque entendiam também a importância de eu me formar, inclusive porque eu estava no terceiro ano, né? De eu me formar com os meus colegas. Então, sim, foi feita essa rampa, que era um espaço antes que não tinha. Então, eles, não lembro o que era, que tinha no lugar. Foi construída uma rampa, que eu poderia acessar, enfim. E daí, ia até o primeiro andar, onde foi onde ficou a minha sala, né? Eu não quis voltar para a escola no primeiro momento, né? Eu lembro muito de falar, aquela coisa, né? Quem tem filhos adolescentes provavelmente vai conseguir imaginar essa cena. Mas eu olhava para minha mãe e falava, tu me odeia, porque tu tá fazendo eu voltar para lá, eu não quero. E a minha mãe olhava para mim, bem sério, falou, terminou?
eu volto para te buscar a tal horário. Não adiantava. Simples assim. Simples assim, né? Então, também a importância de ter o apoio do meio, no caso do colégio, né, da equipe, dos professores, dos colegas, e também ter essa força muito forte, porque minha mãe também estava sofrendo naquele momento, né, porque também era muito incerto para ela como seria o meu futuro, né, assim, como é que seria essa recepção deste meu novo corpo, né. E nesse sentido, eu lembro muito também, na época, logo nas primeiras vezes, teve uma cena que me marcou muito. Em que estávamos lá, quem ficava bastante comigo eram as pessoas que eu já tinha uma amizade, né, anterior, assim, e eles acho que ficou uma coisa meio assim, tá, agora a Vitória não anda. Mas é a Vitória de sempre. Então não teve muito dedo, assim, sabe? Não sentia muita mudança nesse sentido. Mas eu lembro de uma situação que a gente estava no Pelotis ali, e veio uma abelha. E todo mundo saiu correndo. E eu fiquei. E daí eu lembro que todo mundo parou, assim, a Vitória! E voltou correndo. Enfim, foi todo mundo rindo, né? E essa cena me marcou muito, porque eu acho que é uma naturalidade que precisa... É uma realidade que precisa ser naturalizada, né? E eu acho que aquela coisa de que é no contato, é no encontro, que vai se percebendo a necessidade do outro, seja uma necessidade de apoio de empurrar uma cadeira, seja uma necessidade de apoio emocional, seja, né, que nunca deu um colo, um ombro amigo, né, um abraço, enfim. Eu acho que essas trocas, né, elas não são restritas às pessoas com deficiência, mas a gente evidencia mais quando é destinado a pessoas com deficiência, né? Teve, sim, pessoas que eu não tinha tanta proximidade, que mudaram comportamento comigo, e começaram... Eu lembro de um colega que chegou para mim assim, oi, Vitória, tudo bem contigo? E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Que é isso? Em conta, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Dessa estranheza que causa no primeiro momento, e depois que a gente baixa essa ansiedade aí diante de um novo, as coisas vão se assentando, né? E eu senti muito que foi isso, esse processo do meu retorno à aula. Foram com desafios, foram de eu me entender também naquele novo lugar, na verdade um lugar antigo, mas eu, né, já não tão como antes, né? Enfim, e aí foi indo. Mas acho que foi um momento também de bastante acolhimento e de aprendizado. Essa questão do acolhimento de que tu falas com o teu exemplo da abelha, eu lembro que uma das coisas que, quando tu voltaste, porque a gente não sabia se tu voltarias, né? Sabíamos que tinhas, por todo o teu histórico escolar, que tu tinhas amplas possibilidades de concluir o curso, porque intelectualmente tu sempre foste muito boa, e essa tua parte não tinha sido afetada, mas nós não sabíamos se tu voltarias. E a grande preocupação dos alunos quando tu voltaste é que a formatura tinha sido reservada na Anrigues e que não tinha rampa. E aí não tinha mais lugar disponível, que todas as escolas já tinham marcado, as escolas particulares, e não tinha rampa. E eu lembro que numa das conversas, assim, 3 ou 4 alunos disseram, não tem problema, nós levamos a Vitória. Não, mas como assim? Nós levamos a cadeira com ela em cima. Foi o que aconteceu. Então, essa preocupação de tu sentires que tu eras a Vitória, a colega deles, que estavas com eles, que continuarias com eles, eu acho isso, assim, sensacional. Mas, continuando aqui a nossa conversa, né, com todas essas limitações que foram impostas a ti, seria muito compreensível que tu tivesses pensado em encerrar a tua vida de estudos ao final do ensino médio, porque agora tu fizeste assim, mas naquela época tu não levantavas os braços, né? Realmente a cabeça só. Mas não foi isso que aconteceu. O que te moveu
a tu continuares estudando, onde tu fizeste o teu curso universitário e quais os teus desafios até a formatura? Acho que o principal desafio sempre é o fato dos espaços não estarem preparados, né? Para pessoas com deficiência, seja ela de natureza física, sensorial, enfim, intelectual. Eu acho que a gente precisa muito entender sobre a diversidade humana, né? Nós temos diversidade no tom de pele, de formato do cabelo, de gênero, de sexualidade. Nós somos diversos, mas a gente ainda não entende a diversidade funcional. Existem uma ampla forma de andar, uma ampla forma de se comunicar, de entender o mundo. Então, acho que esse foi o meu principal desafio, né? E permanece sendo, da gente entender a humanidade das pessoas com deficiência e entender também a deficiência como parte da diversidade humana, né? Eu, de novo, a minha mãe, né, falando de maternidade, também sempre preciso retomar sobre ela, porque ela falou assim, meu amor, seguinte, não tem outra possibilidade a não ser tu fazer faculdade, porque tu precisa trabalhar, meu amor, né, como maior parte da população brasileira, precisa depender também do seu salário ali, né, no fim do mês, né, no dinheiro caindo, para se manter. Então, assim, vamos pensar num curso que tu queira fazer, que tenha possibilidade profissional também, e vamos se jogar. Então, eu saí, eu fiquei meio ano entre sair da escola e entrar na faculdade. Eu entrei na PUC, né? Eu fui, infelizmente, o que é muito triste, eu fui a primeira pessoa com deficiência a se formar na PUC no curso de psicologia, né? Então, para tu ver o quanto que esses espaços ainda são negados. E nesse sentido, é muito ruim quando a gente pensa que é natural uma pessoa com deficiência estar fora da escola, é natural uma pessoa com deficiência não estar na universidade, não estar trabalhando. Na verdade, isso aí é uma estrutura chamada capacitismo, que é a discriminação contra as pessoas com deficiência. Esse é o principal fator que afasta a gente desses espaços, né? E até a questão, será que eu preciso movimentar os braços para ter autonomia intelectual? Será que, mesmo se eu tivesse uma questão de comprometimento intelectual, será que tudo não seria válido que eu falasse por causa disso? Né? Será que a gente sabe de tudo? Será que a gente não vai, por exemplo, num médico? A gente não sabe sobre aquilo, justamente por isso que a gente vai num profissional, né? Entendeu? Eu não sei tudo de português, aí eu não sei tudo sobre literatura, não sei. Enfim, por isso que eu também me cerco de quem sabe. Então, a gente precisa entender que os saberes são diversos também, né? E que precisa ser valorizado de acordo com a capacidade de cada um. Independente dessa questão política, né, partidária, mas, por exemplo, a Mara Gabrilli é uma mulher com tetraplegia. Ela tem menos movimento do que eu e está no Senado, né? E, claro, talvez ela está lá também porque ela tinha condições financeiras, condições econômicas, condições de se desenvolver para ocupar aquele lugar, o que não é a realidade para muitas pessoas, né? Mas não por incapacidade destas pessoas, mas sim por uma incapacidade social, né? De reconhecer capacidade também nos nossos corpos, né? Vitória, eu vou pedir assim que nas próximas perguntas, nas próximas respostas, tu aproxime o microfone um pouquinho mais, que está ficando baixinho. Bom, então tu te formaste psicóloga. E o que tu fazes hoje? Hoje tu trabalhas em quê? Eu me formei, né, em 2008. Eu trabalhei já em RH, trabalhei em atendimento, trabalhei na clínica. Atualmente, eu estou conselheira nacional de saúde, onde eu represento uma entidade que é a AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, que também tem, junto à AME, tem a CDD, que é Crônicos do Dia a Dia, em que eu trabalho fazendo algo que eu amo, que é defesa da saúde pública, defesa da dignidade de todas as pessoas que convivem com condições crônicas, enfim. Então, eu trabalho nessa parte de advocacy em saúde. E é algo que me completa muito, que eu vejo muito sentido, né?
Porque eu acho que, como diz o samba enredo da Mangueira, é na luta que a gente se encontra, né? E certamente é um espaço em que eu vejo sentido também naquilo que eu me proponho a trabalhar, né? É um trabalho com muito significado para mim também. Assim como tu não abdicaste da tua formação intelectual e profissional, tu também não abriste mão nem do amor, nem da maternidade. Conheceste o teu esposo quando tu já eras uma mulher com deficiência. Como é que vocês se conheceram e há quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos, vai fazer 10 anos, né? E é muito engraçado isso, né? Porque, como eu estava falando dessa coisa de te colocam sempre esse olhar da falta deste corpo incompleto, deste corpo quebrado, que por um tempo tu acredita nisso, né? Eu lembro quando, até falando um pouquinho antes, assim, eu lembro quando eu estava na praia com algumas amigas, que eu já tinha entendido que não era mais para mim, né? Que eu iria morrer na seca, né, gente? Vamos falando num português aí, né? Mas pronto, acabou. E eu lembro que uma pessoa ficou olhando na minha direção. E eu chamei as minhas amigas, olha, para vocês. Até que ele se aproximou e falou, não, é contigo, né? Eu falei, não é que eu tô viva ainda? Olha só, né? Então, acho que depois que eu entendi que eu ainda estava viva, né? Eu acho que isso não foi mais uma questão para mim, né? Mas o meu companheiro, eu conheci a partir de uma amiga em comum, né? Ela já falava de mim para ele, porque ela achava que a gente tinha tudo a ver. E no aniversário dela a gente se conheceu. E daí a gente se conheceu em junho, em julho a gente começou a namorar. E cá estamos, 10 anos depois, né? Firmes e fortes aí, Que mesmo com a maravilha. pandemia. E desse amor nasceu uma menina que foi gerada. Qual é o nome dela e qual é a idade dela? É Lara, a Lara tá com 8 anos, é uma companheira, eu acho que eu fiz muitas pazes também com o meu corpo de entender e de ressignificar o meu corpo a partir dela, né? Porque, como eu falei, nessa coisa da falta, desse corpo quebrado, quase como nos fazem acreditar, quando eu me vi gerando uma vida, eu falei assim, gente, que potência é essa? Não tô dizendo que a gente precisa encontrar na maternidade essa potência toda, mas eu encontrei, né, de dizer, opa, não vou mais aceitar. Se meu corpo é capaz de gerar uma vida, eu não vou mais aceitar esse rótulo aí de incompletude, de incapacidade, né? E a Lara me despertou muitos aprendizados. Ela é uma companheira, ela apoia, né, até escolhas que eu acabei fazendo, como eu comentei, até a questão de ativismo, de militância, né? Então é uma dedicação, uma compreensão que precisa ser familiar, né, desse apoio. E ela é sempre companheira desde muito pequena, indo em palestra, indo em passear, tendo um monte de coisa. Então, assim, é uma companheira para a vida, né? E é muito, muito bom ver ela já fazendo questionamentos, indagações, né? E realmente foi a maternidade, quando a gente tem estrutura para exercer, assim, né? É uma possibilidade muito, muito grande, né? É uma responsabilidade, mas também uma grande oportunidade de aprendizado, né? E a Lara teve a sorte de ter nascido de ti e de ter o teu exemplo de que obstáculos podem ser superados, né? Quando a gente deseja, né? Ela tem esse testemunho vivo, né? Me diz uma coisa, encontraste desafios durante a tua gestação diferentes daqueles que normalmente qualquer gestante encontra? Sim, a gente não encontra questões muito básicas, né? Seja dos espaços, por exemplo, para fazer um ultrassom, tinha que ligar para ver se aquele espaço poderia, se ia passar pela porta, se a maca ia ser de fácil acesso, sabe? Coisas muito básicas. Que é só tu ir, né? Tu liga, marca e vai. Não é tão simples assim.
Eu tive bastante dificuldade de encontrar um obstetra que entendesse eu enquanto mulher, enquanto gestante, e que não colocasse um rótulo assim assado ou que decidisse por mim, né? Em tempos em que a gente precisa discutir muito sobre violência obstétrica, tudo, né? Então foi um desafio encontrar um profissional que me respeitasse e que me entendesse. Encontrei, até eu falar o nome, é Cristiano Salazar, um obstetra incrível e que me acolheu muito bacana, mas eu consegui encontrá-lo já no 5º mês de gestação, né? Então, para tu ver que foi um processo árduo, né? E de entender também, de participar das escolhas, enfim, fazer meu plano de parto, né? Todas essas questões. Então, foi um desafio, né? Mas, enfim, faz parte. E daí tive coisas também que fazem parte das gestantes, né? Questão de pressão baixa. Eu vomitei os 9 meses. Eu falei, gente, como é que é possível? Foi nascer e eu parar, eu falei, gente, é possível, né? Eu fiquei enjoada. Mas, enfim, coisas que fazem parte também da realidade de muitas mães, né? Mas foi um processo também, né? E quais são os teus maiores desafios como mãe? Como é que tu te viras como mãe? Eu acho que eu fiquei um tempo, assim, eu lembro até enquanto conselheira nacional, né, de saúde, que eu já comentei algumas vezes, eu precisava fazer muitas viagens para Brasília, né? Antes da pandemia, obviamente, né? Lembrando que estamos no meio de uma pandemia e quem puder fique em casa, né? Porque estamos ainda diante de números tão tristes, né? E já presto meus sentimentos a todo mundo que perdeu familiares aí durante esse período, que vai ser realmente marcado por muita tristeza e vai ser lembrado, né? Por tanta negligência também. Bom, e eu lembro que teve uma das viagens, assim, eu sempre fazia viagens muito rápidas, e tentava sempre levá-la junto, mas ela foi crescendo, né? Não dava mais. E a minha mãe falou assim, vai tranquila, eu fico com ela, né? E minha mãe é uma avó incrível, além de ser uma mãe incrível, é uma avó incrível. E eu falei, mas mãe, como é que eu vou deixar ela contigo? E eu comecei a perceber, conversando com ela, que tinha uma certa cobrança. Porque quantas mulheres precisam de apoio para criar seus filhos, né? Quantas mulheres já contaram com a sua mãe para apoiar enquanto iam trabalhar? Quantas mulheres contratavam outras trabalhadoras domésticas para cuidar dos seus filhos? E eu, de alguma forma, eu sentia que eu não podia ter este apoio, porque senão iam questionar a minha legitimidade enquanto mãe, né? Porque falava assim, mas tu não vai poder dar um banho na tua filha, tu não vai poder trocar fralda. Mas se quantas mulheres também não fazem isso e não deixam de ser mãe por isso, né? E a minha mãe olhou para mim, tu te aquieta, né? Ela com sua sabedoria e sua... Mas, gente, é minha neta, eu apoio, sabe? Enfim, então não coloca uma culpa ou não coloca um peso do qual não existe, né? Porque senão tu vai estar reproduzindo essa mesma discriminação que colocam sobre ti. E não é o caso, né? Então, acho que o meu maior desafio é de me colocar neste lugar de mãe, de me entender entre as minhas pares e não me colocar a minha deficiência acima de tudo. Eu tinha muito medo, por exemplo, como é que eu vou amamentar a minha filha? Como é que eu vou segurar ela? Porque eu vou deixar cair, e tudo isso antes dela nascer. Quando ela nasceu, ela veio pro meu braço, ela mesma, depois de um tempo, ela já ia lá, levantava a blusa, já ia, sabe? Porque vai encontrando, ela aprendeu a caminhar segurando atrás na minha cadeira, né? Eu acho que a gente precisa ver mais possibilidades e não apenas as faltas, né? E acho que foi isso que eu mais aprendi com a Lara e foi o principal desafio. E hoje eu encontro o principal desafio de entender que a maternidade também é um ato político, que a gente precisa batalhar por políticas públicas que garantam às mulheres de exercerem a maternidade, né? Que a maternidade não seja entendida como compulsória, né? Que toda mulher é obrigada a ter filhos, ou que só aquelas que podem pagar
né, por um apoio, tem direito, ou que, né, a gente precisa também entender os direitos dessas mulheres que cuidam dos filhos de outras, enquanto deixam seus filhos sozinhos em casa sem assistência. Enfim, a gente precisa discutir isso, né? Eu acho que o meu maior desafio é que com a maternidade a gente vem também um pouco mais de generosidade, né? A gente fica mãe um pouco de todo mundo, né? A gente vê o sofrimento de uma criança e é um pouco nossa também. Então, acho que o meu maior desafio é lutar, de fato, por políticas públicas para que todas as mulheres também possam ter o direito, se quiserem, de exercer a maternidade. Tu sabes que essa questão da generosidade, na entrevista anterior que a gente fez sobre maternidade, uma colega de trabalho, a Rochelle, que tem um filho autista, ela disse que ser mãe de um menino autista tornou ela com um olhar mais generoso sobre todas as pessoas, inclusive sobre os seus alunos que vão para a escola, às vezes estão chateados, às vezes estão inquietos, né? E que ela, então, em vez de rotular, ela procura se perguntar por que está acontecendo isso, né? E como tu disseste, também a maternidade faz a gente olhar a vida de outra forma, né? Eu sei que tu não gostas do nome politicamente correto, de especial, né? Crianças especiais, mães especiais, que que o nome é deficiente, né? Independente da deficiência que apresentem. Como é que tu enxergas essa questão desse politicamente correto, querer dar um nome que não nomeia, digamos assim, corretamente a situação, porque se a gente for pensar, para as mães, todos os seus filhos são especiais. Né? Então, o especial parece ser, assim, uma forma de encobrir alguma coisa que é absolutamente normal, né? Como tu mesmo disseste, a gente tem cabelo diferente, cor de pele diferente, tem gente que não tem um braço, tem gente que não tem uma perna, tem gente que tem autismo, porque nós somos diversos, né? Como é que tu enxerga essa forma, né? Uhum. Essa coisa do especial, não vou, não vou esquecer, eu estava, enfim, no hotel, chegou um homem para mim e falou assim, eu também tenho um filho especial. Eu falei, eu também tenho uma filha especial. Ela é muito especial para mim. Porque agora tu falou, me veio isso, né? Porque, de fato, eu quero ser especial por quem eu sou. A minha filha é especial para mim por quem ela é, não por uma determinada condição. E aí, na questão até do politicamente correto, na verdade, o politicamente correto é falar pessoa com deficiência. Esse é o termo reconhecido na legislação, é o termo, enfim, de convenções, enfim, convenções de tratados internacionais, tudo, é pessoa com deficiência. E aí, fazendo uma outra analogia, né? Lembra que há um tempo atrás a gente não falava sobre câncer, não sei se... Mas eu lembro dos meus avós, eles não falavam câncer, era doença ruim. Com aquela doença. Né? Aquela doença. E isso não fazia com que o câncer deixasse de existir, né? E eu não estou comparando a deficiência a um câncer, não é nesse sentido. Sim. Mas eu quero falar sobre o tabu. Exato. Falar sobre o tabu que é, né? Então, a mesma coisa, a gente não pode falar sobre sexualidade nas escolas, a gente não pode falar sobre, enfim, sobre gênero, porque isso é um tabu, né? E a deficiência também é. Então, tudo aquilo que eu não sei lidar, tudo aquilo que eu escondo os meus preconceitos, escondo aquilo que está muito confortável, onde eu estou e eu não quero tocar, eu acabo dando um nome bonito para disfarçar toda a minha intolerância. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Porque não andar não me torna uma pessoa especial, né? E nem uma necessidade especial. Porque necessidade, enfim, acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência. A acessibilidade é para toda a população. E é um instrumento necessário para que as pessoas também, com deficiência, também possam ocupar os mesmos espaços que as demais, né? Isso que é importante a gente lembrar. Todo mundo se beneficia com a acessibilidade.
Então, quando a gente fala necessidade especial, eu tenho uma necessidade especial que é acordar, quando minha filha acorda, me dá um bom dia, bem gostoso. Essa é a minha necessidade especial, né? O fato de ter uma rampa, isso é um direito, né? Então, a gente precisa tirar deste campo do especial, desta coisa do... e colocar no campo do direito, no campo de entender essa identidade da pessoa com deficiência como uma resposta política ao processo de discriminação que é imposto aos nossos corpos, né? De dizer assim, opa, por que eu não posso entrar neste lugar? Desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência, por que ainda não foi pensado? Né? A gente nunca pensou em colocar degrau em garagem de carro. Você já viram algum degrau em garagem de carro? Não, porque o carro precisa entrar e, né, se locomove com roda. Se a gente já consegue entender a necessidade, né, de um carro, por que a gente não entende a diversidade do andar e de entender que vai passar pessoas por ali, né? Então, vocês viram que eu gosto de falar, né, gente? Mas, mas acho que é um pouco disso, assim, né? Da gente trazer essa coisa de especial por quê? O que tá difícil de ser dito sobre essas pessoas? Vamos jogar limpo aqui? Vamos falar? Vamos colocar o espaço mesmo para a gente tentar desconstruir aquilo que nos fizeram acreditar. Para a gente entender. Porque quando a gente fala de incapacidade, a gente parece que tem um ser que é totalmente autônomo, né? Ainda mais a gente aqui que vive em cidade. A gente planta a nossa própria comida, a gente costura a nossa própria roupa, a gente faz a luz chegar na nossa casa, tudo sozinho? Não. A gente tem uma relação de interdependência. E é isso que falta as pessoas entenderem, que não é uma realidade só das pessoas com deficiência que dependem do outro. Todos nós dependemos, né? E quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai conseguir ser generoso, como foi dito, mais a gente vai conseguir valorizar o trabalho do outro, respeitar o outro enquanto indivíduo, né? Eu acho que esse é um desafio bem grande. E fantasiar colocando nome de especial não vai ajudar em nada, né? Ainda mais porque, da mesma forma que gênero é construção social, né? Porque não tem nada que explique que pelo fato de tu ter o aparelho reprodutor feminino, tu vai receber menos salário do que um homem, que tu vai ter que concentrar toda a responsabilidade nos cuidados com o filho. Não, isso não é determinado pelo teu aparelho reprodutor. Isso é através de uma construção social que divide sexualmente o trabalho, né? E é a mesma coisa em relação às pessoas com deficiência. Quem é que disse que é o normal é tu andar com duas pernas, né? Não, faz parte da diversidade humana. Então, acho que é a gente questionar essas questões, porque eu acho que isso é uma questão de civilidade. A gente entender todos como humanos e tentar propiciar, enfim, enquanto meio, a maior possibilidade de autonomia para todos, né? Eu tinha aqui uma última pergunta que eu tinha pensado em fazer, te perguntando como é que tu contribuis para que a vida das pessoas com deficiência possa ser melhor, mas por todas as tuas respostas, ela já está falada, né, no teu trabalho, na tua atuação, né, que tu fazes no conselho, né, com lives que eu já vi que tu fazes, né, com toda essa tua predisposição, né, para falar sobre a deficiência em busca de uma sociedade mais inclusiva, mais acolhedora, em políticas públicas que permitam isso, né? Então, acho que tu já falaste. E agora, estamos chegando ao final da nossa conversa, eu queria saber se eu deixei de perguntar alguma coisa que tu achas muito importante falar ainda. Acho que não, assim, mas acho que só para complementar, lembrando que sou porque somos, né? E da mesma forma que a gente recebe o bastão da história com conquistas, com direitos alcançados, acho que é nosso compromisso também lutar pelo direito, né? E quando a gente pelo direito, pela garantia de direitos para todos, né? Todos e todas, porque é isso, né? Eu acho que a gente precisa
garantir que todos possam ter condições de desenvolver sua dignidade, de ter garantido essa dignidade para ter uma maior qualidade de vida, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer para honrar os que vieram antes da gente e para passar o bastão da história para os próximos que virão com uma realidade um pouco mais justa, né? E eu acho que isso seja enquanto mulheres, seja enquanto pessoas com deficiência, seja enquanto humanos, né? A gente precisa disso. Até mesmo porque, para encerrar mesmo, mas direito é uma coisa que é conquistada, né? O que dá em árvore é privilégio, e privilégio é para poucos, né? Então, acho que é isso, a gente tem que estar juntas e juntos, né? Porque a dor do outro também é um pouco nossa dor. E eu acho que é isso que, da mesma forma que a alegria do outro também é um pouco da nossa alegria. Então, acho que é isso, né? Esse, ao menos, é o exemplo que, enquanto mãe, eu quero passar para minha filha, né? Vitória, eu tento acompanhar a vida dos meus alunos nas redes sociais. E sempre que eu vejo assim alguma conquista, ou que algum se formou, ou que teve um filho, ou que lançou um livro, ou que deu uma palestra, eu costumo botar uma mensagem simples assim para eles, e que eu coloquei também agora, a Júlia Gama, que também foi minha aluna, né? A nossa vice-miss, que é uma pessoa iluminadíssima por dentro também, mas usando uma palavra que eu vou te contar a história dela, que é o queridinho e a queridinha. Lembra do queridinho que eu botava nas provas? Boa prova, queridinho. Uma vez eu fui falar com um aluno, estava início do ano, e eu olhei para ele e eu não lembrei o nome dele. Não vinha. E aí eu disse, e tu aí, queridinho? Porque não tinha o nome da criatura. E aí o meu bordão ficou os queridinhos. E teve uma turma que se formou em 2006, que um deles disse, bah, mas eu pensei que queridinhos éramos só nós. Não, queridinhos eram todos desde que eu esqueci o nome do aluno. Mas eu sempre ponho assim, que orgulho de ti, queridinho, ou que orgulho de ti, queridinha. E eu vou terminar a nossa entrevista te agradecendo muito a tua disponibilidade, esse reencontro tantos anos depois, a tua generosidade em compartilhar conosco parte da tua história, e te dizendo, como eu digo para todos os que eu encontro nas redes e que vejo que estão crescendo, se fazendo, né? Eu sempre digo assim, que orgulho da mulher que se tornou a adolescente que um dia conheci na sala de aula. Muito Suzana, assim eu vou chorar, gente. Mas eu tenho sempre muito orgulho, porque quando a gente encontra vocês no ensino médio, vocês são praticamente umas crianças. E depois ver o homem e a mulher em que aquelas crianças se transformaram, é um sentimento assim difícil de explicar, é maravilhoso. Muito obrigada e ficamos então por aqui com mais esse Conversando com o Rotary. Até a próxima.